tempestade
Que bom, né? Nosso irmão Lauro é de grande serventia para nós. Amém. Para Deus, tenho certeza disso. Amém. É maravilhoso, né? Eu tenho uma escritura para nós ler. Eu quero falar sobre teofania. Amém? Amém. O que é teofania? Teofania vem de uma língua, creio que do grego. Teo é Deus, a palavra teo. Fania significa forma. Então, teofania significa forma de Deus. Eu quero ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o 3. Amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos neste último dia pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oremos. Aleluia. Ó grandioso Deus, é com grande prazer que nós lemos Tua palavra. Sentimos um gozo profundo quando lemos Tua palavra. Sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu que estaria. Somos um pouco povo, mas temos fé em Ti e cremos que o Senhor, Verdade, meu o Deus. Senhor é grande, nós somos nada. Estamos em Tuas mãos agora, é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Sentar. Vamos falar sobre teofania. Amém? Preste bem atenção nisto, porque Satanás, ele engana com a mentira, e nós precisamos estar a par das coisas. A Bíblia diz que nós devemos saber manusear bem a espada do Espírito, para não sermos enganados. A crença da doutrina da Santíssima Trindade é uma crença inescriturística. Ela não é bíblica. Ela foi criada por volta do ano 325, no primeiro concílio ecumênico, na cidade de Nicéia. Lá eles fizeram um acordo com a doutrina de um homem chamado Atanásio. Ele, por Jesus ter dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, Atanásio começou a achar que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas. E é o que eles ensinam até hoje. Que Deus, é claro que é um só Deus, porém com três pessoas distintas. Bem, no Velho Testamento nós não encontramos a Santíssima Trindade. No Novo Testamento há escrituras em que é colocado interpretações apenas da existência dela, mas a palavra mesmo, Santíssima Trindade, não existe na Bíblia. O que existe são versículos onde as pessoas colocam interpretações, como a escritura de Mateus 3, verso 16, em que Jesus saía da água, quando uma voz falou no céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então eles começam a imaginar que, olha, o filho está aqui saindo da água e o pai fala de cima, mas não é uma escritura onde fale mesmo, escriturística, que diz: olha, no céu tem três pessoas distintas, né? São três mesmo, três deuses distintos. Então são apenas interpretações. O apóstolo Pedro, creio que é 1 Pedro, né?
em sua epístola, diz: as escrituras não são de particular interpretação. Quando nós lemos a Bíblia, temos que crer naquilo mesmo que está lá. Agora eu quero falar nisso. Quantas pessoas né? Quantas pessoas são? Mas para abranger esse tema, eu quero pegar o tema teofania, para mostrar que Deus se manifesta teofanicamente. E nós podemos, para compreender isto, começar indo lá para Êxodo, lá atrás. Êxodo, capítulo 3, amém? Para nós compreender algo que tem aqui, das Escrituras. Êxodo, capítulo 3, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Eu quero ler, vocês ficam sentados. A Escritura diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Mídian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Agora vem no verso 2, o que diz? Diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Amém? Preste atenção que diz que apareceu o anjo. Não diz que foi o Senhor que apareceu, mas o anjo do Senhor. Bem, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Era uma coisa que chamou a atenção dele, porque tudo que você coloca a fogo, ela queima por um tempo e depois se apaga, porque o produto que gera o fogo é consumido. Mas aquela era diferente. A hora se queimava e o fogo não baixava, era o mesmo fogo. Então algo me chamou a atenção. Agora veja bem, ele diz: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Agora veja o que diz: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. E aí que eu quero que você entenda isso aqui, uma conexão com o versículo 4 e o versículo 2, porque no versículo 2 a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor que apareceu no meio da sarça, mas no versículo 4 já diz que era o próprio Senhor. Amém? Amém. Diz assim no versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E o versículo 4 diz: e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então agora já é o próprio Deus, não é mais o anjo. Mas no começo dizia que era o anjo do Senhor. Amém? Agora vamos continuar e ver o que diz. E disse Moisés, Deus disse aí: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Agora vem no verso 6 que diz: disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas era um anjo. No versículo 2 era um anjo. No versículo 4 já diz que era Deus. E no versículo 6 você vê o pronome pessoal, eu. Porque se fosse um anjo diria ele, o Senhor é o Deus de Abraão e Isaac. Mas já diz eu. Aquele anjo diz para ele: eu, o pronome pessoal, sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora, como você vai compreender isso? Que no começo do versículo diz que era o anjo do Senhor, e com a continuação do versículo você vai ver que era o próprio Senhor, porque diz eu, pronome pessoal, sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
E no verso 7, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Observe que no começo diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E no versículo 4 já diz: e vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça. E no versículo 6 já diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Capturá-lo. O que era isso aqui? Para você entender mais isso, tenho mais uma escritura. Quero ir com vocês lá para Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos ler esta escritura. Gideão estava malhando trigo para esconder dos midianitas. Então a Bíblia diz assim, Juízes capítulo 6, verso 11 diz: então o anjo do Senhor, veja bem, começa dizendo que foi o anjo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, veja bem, o verso 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Até aqui está mostrando que é o anjo do Senhor. Mas veja os versículos subsequentes. Verso 13 diz: mas Gideão lhe respondeu e disse assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então, preste atenção ao verso 14: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Agora já é o Senhor. Aquele anjo é o anjo do Senhor. Mas com a continuação do capítulo, você vai entender que o anjo se declara que é o Senhor. Veja o verso 14, diz: então o Senhor lhe olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o pronome pessoal, eu. Agora já era o próprio Senhor. E disse-lhe: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Agora veja o verso 16, diz assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu, pronome pessoal, eu, hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Observe que toda vez que o anjo do Senhor aparecia aos profetas, era o anjo do Senhor. Porém, com o decorrer da conversa, com o decorrer do diálogo, era o próprio Senhor. Amém? Era o próprio Deus. Porque você encontra dizendo que era o Senhor e diz: eu estarei contigo, eu te livrarei, eu sou o Deus de Isaque. Já não era mais um anjo, mas era o próprio Senhor ali. E o que é isto? Bem, isto aqui, meus irmãos, é uma coisa muito tremenda. Chama-se teofania. Este anjo do Senhor era o próprio Senhor embarcado no anjo. Por quê? Deus não pode ser visto. Amém? Vamos ver se é verdade o que eu estou dizendo, irmãos. Vamos para João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz: Deus nunca foi visto por alguém. São João, capítulo 1, verso 18.
este evangelista João está afirmando que ninguém viu a Deus. Bom, então a doutrina da Trindade, ela diz que Deus é uma pessoa e tenta provar que em Isaías capítulo 6, quando Isaías diz: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, eles querem provar que Isaías viu a Deus, o Pai de Jesus, e que Deus é uma pessoa, porque eles pregam que Deus são três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E tem Isaías 6 para mostrar onde Isaías diz: eu, no ano, creio que é Isaías 6, né? Vamos ver se é isso mesmo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Mas muitos anos depois, creio que cerca de 500 ou 600 anos depois que Isaías escreveu isso aqui, o apóstolo João diz: Deus nunca foi visto por alguém. É aqui onde as pessoas se atrapalham com a Bíblia. E muitos dizem: ela se contradiz. E não é ela não se contradiz. É as pessoas que ficam equivocados e não conseguem captar a revelação escriturística. Porque nós temos mais um elo escriturístico, se você puder ir comigo, na Epístola de São João, lá nas Epístolas, 1 João, antes do livro de Apocalipse, 1 João capítulo 4, versículo 12. O apóstolo João diz: ninguém jamais viu a Deus. Amém? Diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Amém. Então temos dois elos escriturísticos: São João 18 e 1 João capítulo 4, né? De versículo 12, que diz que ninguém viu a Deus. Então por que Isaías diz: eu vi o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono? Eu lhe digo uma coisa: se Isaías tiver visto ao Senhor, São João se equivocou. Mas São João não pode se equivocar. Quem está equivocado é aqueles que creem na Trindade. Porque na verdade Isaías viu uma forma teofânica de Deus. Assim como Moisés viu o Senhor na sarça ardente, mas foi o Senhor em uma forma de anjo. Certo. O que Moisés viu dentro da sarça ardente foi o Senhor que tomou a forma de um anjo. Por isso, podemos conectar com Hebreus, capítulo 1, como acabamos de ler, que diz: havendo Deus antigamente, no tempo de Moisés, no tempo de Gideão, no tempo de Isaías, verdade? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, na forma de anjo, na forma de coluna de fogo, na forma de sarça. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então Isaías, irmãos, não viu verdadeiramente Deus, porque se tiver visto, entra em conflito com João. João tinha revelação. Por que São João diz que ninguém viu a Deus? Algum estudioso bíblico podia pegar São João agora e dizer: vou te desmascarar, João.
tu disse que ninguém viu a Deus, mas eu vou te mostrar que Isaías viu a Deus. Na verdade, Isaías não pode ter visto a Deus. Ele viu uma forma de Deus. Ele viu Deus em uma forma teofânica. Nem Moisés viu a Deus quando ele se colocou em uma penha. Eu creio que isso está em Êxodo, ou melhor dizendo, Êxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés disse que queria ver a Deus. E Deus colocou Moisés sobre uma penha e passou diante dele as costas, como que se fosse as costas de um homem, mas ainda não era Deus, era a forma teofânica de Deus. Abraão não viu a Deus, ele viu 3 anjos vindo, e um deles era Deus em forma de homem. Mas Abraão não viu a Deus. Abraão viu uma forma de Deus. Abraão viu Deus em uma forma teofânica de homem, mas aquilo não é Deus. É Deus, porém a forma que ele viu, o aspecto que ele viu, não pode ter sido Deus, porque senão entra em contradição com São João. É isso que as pessoas não entendem. Você diz, lá em São João, ali na festa de casamento, quando Maria disse, fazei tudo que ele vos disse, significa que ela é intercessora. Se aquilo significa que ela é intercessora, então Paulo mente quando diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Amém? Amém. Então é simplesmente isso. As pessoas não conseguem entender. Da forma que as pessoas acreditam, elas fazem com que a Bíblia entre em contradição. Se você afirmar que Deus é uma pessoa, então você entra em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia diz em São João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, esta conexão que as pessoas não pegam, elas entram em contradição. Deus é uma pessoa, Deus é 3 pessoas distintas. Isaías viu a Deus, então João mentiu. Maria é mediadora, então Paulo mentiu quando diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Amém? Então, vamos entender o que é esta teofania. É uma forma de Deus. E aqui em Hebreus, voltando ao nosso tema, que foi a última epístola de Paulo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes dias, ou nesses últimos dias. Por quê? Pelo Filho. Mas este Filho não é uma outra pessoa. Na verdade, este Filho que a Bíblia fala também é uma forma de Deus. Pai é uma forma de Deus. Espírito Santo é uma forma de Deus. Pai não é um Deus, Filho não é outro Deus, Espírito Santo não é outro Deus. Pai não é uma pessoa, Filho não é uma pessoa separada, e nem o Espírito Santo é outra pessoa, mas na verdade há uma só pessoa. Quem é esta única só pessoa? Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas ele, para morrer na cruz, para sangrar, ele tinha que arranjar uma pessoa, ele tinha que se tornar uma pessoa. E aqui diz no verso 3 que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa.
Amém. Se você quer uma pessoa para Deus, só há uma pessoa. Não pode haver três pessoas. Essa única pessoa é Jesus Cristo. Amém. Ele é a pessoa de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Foi Jesus. Deus tomou uma forma de homem. No Velho Testamento ele tomou forma de anjo. Ele tomou forma de coluna de fogo, de pilar de fogo. E em Jesus ele tomou a forma de filho. Aqui você começa a entender por que existe um Filho de Deus então. Porque a questão é, Deus tem um filho. Esse filho é o próprio Deus. Ele tomou a forma de filho. É diferente de eu e o meu filho. Eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa. Agora Deus é diferente. Jesus não é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. É diferente de mim e o meu filho. O meu filho é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Porém Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é a pessoa do próprio Deus. Ele é a forma de Deus. Você quer ver isso? Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, presta atenção, sendo em forma de Deus, e no princípio, no Velho Testamento, ele, a forma era um pilar de fogo, era um anjo, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, que aparecia em forma de anjo. Você via lá, Gideão olhou debaixo do cavalo, estava lá aquele homem, talvez fosse um homem idoso, de chapeuzinho na cabeça, com um cajado na mão. Quem é aquele? É Jesus? Não, não é Jesus. Quem é aquele? É o anjo do Senhor. Certo? Aquele é o anjo do Senhor. Porém, Deus está na forma daquele anjo, porque a continuação do versículo diz que é o próprio Senhor. Então, ali era um anjo que o Senhor tomou para habitar dentro, para vir falar com Gideão. Quem falou com Gideão foi o próprio Senhor. Quem falou com Moisés foi o próprio Senhor, numa forma, numa teofania de anjo. E Filipenses capítulo 8, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. Ele não é duas pessoas como eu e o meu filho. Jesus e Deus não é desta forma. Mas Jesus é o próprio Pai. Jesus é uma forma do Pai. É uma forma que o Pai tomou para habitar entre os homens. Filipe perguntou para ele em São João capítulo 14: mostra-nos o teu Pai, nós queremos ver teu Pai. Na hora que ele falou isso, o Pai que estava dentro daquela forma humana diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu me pergunta, mostra-nos o Pai? A doutrina da Trindade diz assim: eu vou mostrar para você como Jesus em São João 17 orava ao Pai que estava no céu. Vou mostrar que o Pai estava no céu e Jesus estava na terra. Bem, isso não prova nada, porque um Deus não pode orar a outro Deus. Se há dois deuses distintos, se Jesus está na terra, o Pai está no céu, por que ele vai orar a outro Deus quando eles têm poderes iguais? Um Deus não ora a outro Deus. Quando Jesus orou é porque ele estava totalmente em sua forma de homem. Para começar, se ele não tivesse se tornado totalmente homem, nem preso ele podia ser. Como iam prender um Deus?
como é que os homens, como é que os fariseus, os soldados romanos iam poder algemar Deus. Para ele ser algemado, ele teve que aniquilar-se e tomar a forma totalmente de homem. Naquela hora ele era totalmente homem. Ele não podia morrer se ele não tivesse se tornado totalmente homem. Então ele, para orar, ele se tornou totalmente homem. Quando ele estava no barco dormindo, ele era homem, porque Deus não dorme. Quando ele se levantou e disse: calma, já não era mais homem, era o próprio Pai falando de dentro daquela forma humana chamada Filho. Então, o que é Deus? O que é Jesus? Jesus é o próprio Deus em forma de homem. Jesus é o próprio Jeová em forma de homem. Os fariseus disseram: tu não tens 50 anos, e disse que viu Abraão. Ele disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aniquila a doutrina da Trindade. Essa doutrina de 3 pessoas é aniquilada em Hebreus capítulo 1. 3 pessoas distintas, quando a Bíblia diz que Jesus é a imagem, a expressa imagem da pessoa de Deus. É uma pessoa, uma só pessoa, chamada Senhor Jesus Cristo, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, o Espírito que nunca foi visto por homem algum, para conversar com Gideão, tomou a forma de anjo. Deus, o Espírito que nunca foi visto por homem algum, para falar com Moisés, tomou a forma de anjo. Deus, o Espírito que nunca foi visto por homem algum, para falar com nós, tomou a forma de filho. Amém. Você está entendendo, irmão? Não tem como ter 3 pessoas. Paulo diz: ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Uma pessoa eu mostro na Bíblia, mas 3 pessoas distintas nunca existiu. Amém? Amém. Ei, glória a Deus. Que maravilha. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, sim, ele também usou os profetas para falar. Um profeta falando era a boca de Deus, mas o profeta também é uma forma de Deus. Amém? O anjo do Senhor apareceu a Gideão, e depois o anjo vem e diz que era o próprio Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés, depois o anjo vem e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz a Gideão: eu estarei contigo e te entregarei nas tuas mãos os medianitas. É teofania. Deus em forma de anjo, Deus em forma de pilar de fogo, Deus na forma do Filho, Deus na forma de filho. É diferente de você e seu filho. Você é uma pessoa, o seu filho é outra pessoa. Mas Jesus e Deus não é assim. O próprio Deus desceu, e quando ele desceu, passou a ser chamado forma de filho. É isso que é o que a Bíblia diz. Na verdade, a deidade é Deus, a divindade em um homem chamado Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A doutrina da Trindade mostra que no Espírito Santo habita uma parte da divindade, no Filho habita outra parte da divindade, e em Deus outra parte da divindade, que forma um só Deus nesse sentido. Porém a Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade em Jesus. Uai, mas e cadê o Espírito Santo? E cadê o Deus Pai? Para começar, o Espírito Santo e o Deus Pai é o mesmo. Você sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo e o Deus Pai é o mesmo? A Bíblia diz: Maria ficou grávida do Espírito Santo. Foi do Espírito Santo que ela falou: quem é o pai do menino? O anjo disse
a José: não temos de receber Maria por esposa, porque o que nela está gerado é do soldado romano, como diz os cientistas. O que nela está gerado é de um rapazinho que ela encontrou na rua? Não, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. Amém? Amém. E é isso que você vê na Bíblia. A teofania. Teofania de Deus. Uma forma de Deus. É a deidade de Deus em Jesus Cristo. Nem habita corporalmente. Ninguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Você chegar no céu: eu quero ver o Pai de Jesus. Nunca vai ver. Primeiro, você nem vai para o céu crendo desse jeito. Porque isso é paganismo. Doutrina da Trindade. A palavra Trindade não é bíblica. Não existe na Bíblia. Foi inventado por Constantino. Ah, mas lá em Mateus 28:19 fala no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Sim, fala: eu também sou Pai e também sou Filho. Mas eu não sou duas pessoas. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus é o Alfa, Deus é o Ômega, Deus é a estrela resplandecente da manhã, Deus é tudo. Mas não são vários deuses. Ele é Pai porque Ele fez o mundo na forma de Pai. Ele é Filho porque Ele desceu e manifestou na forma de Filho. Ele é o Espírito Santo porque Ele veio e habita em nosso coração na forma do Espírito Santo. Nunca que a Bíblia diz que são três pessoas distintas. Amém? Mas Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Príncipe da paz, Ele é tudo. Ele é o Alfa e o Ômega, a estrela resplandecente da manhã. Ele também é o lírio dos vales. Amém? Amém. Oh, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mais Ele é? Ele é tanta coisa. Mas da onde vem essa ideia que porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo significa que são três pessoas distintas? O pior de tudo é que isso leva para o inferno. Por que leva para o inferno? Porque é politeísmo. A crença em mais de uma divindade leva para o inferno. Portanto, meus irmãos, isso é o que eu queria falar nesta noite. A forma teofânica de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora é Santa Ceia, amém? E nós vamos ler as Escrituras para isto. Nós vamos ler Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos acompanhar a leitura da palavra, que diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos orar pelo pão. Senhor Jesus Cristo, aqui está este pão asmo sem fermento, feito por alguém da igreja que crê nesta mensagem e que dedica sua vida ao Evangelho. Senhor amado, nós oramos que Tu abençoe este pão para esse serviço. Purifica agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, aqui está o cálice. Representa nesta hora o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Purifica-o para este serviço, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Isaías 53 é a escritura mais chocante da Bíblia. A Bíblia relata em Isaías 53: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu sua boca. Vem à frente, lembrando-se disto, do sacrifício da cruz. Coma o pão e beba o vinho. Cristo já nos preparou um maná que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Um celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Quem sedento se achar, sem os peixes apanhar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez em São João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois do mais todo estás limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpo. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém.